Capítulo 14. Os amigos do noivo anunciam: aí vem o noivo. E o noivo diz: sai para o grande dia do avivamento. Finalizando o meu propósito com Deus de subir ao terceiro andar de minha casa para ouvir e escrever os recados do noivo Jesus, a respeito dessa carta-livro, novamente recebi informações celestiais. Presenciei que no mundo espiritual estavam me aguardando assentada em mesas redondas 5 anciões do céu. Havia também a presença de vários anjos. E então um anjo me apresentou várias espadas estilingue, com cerca de 40 centímetros de comprimento, contendo tipo um elástico arremessador, que partindo da base da lâmina consegue utilizar a própria lâmina como rampa de projeção do projétil. E esse projétil é justamente o que o anjo me apresentou como sendo uma carta, cujo conteúdo é esta presente carta-livro, que, direcionada pelo Espírito Santo, é enviada às nações. Aquele anjo me ensinou a lançar a carta rumo a uma direção que, traçada no mapa, corresponderia à Europa Ocidental. Estando eu no estado do Espírito Santo no Brasil, este lançar tem um significado profético, já que o Senhor revelou que o pé direito do avivamento está aqui no Brasil. Nota: o Espírito Santo, estado do Brasil, se encontra no litoral da região sudeste do Brasil, acima do Rio de Janeiro e abaixo da Bahia. Ao chegar a carta dentro de uma igreja em outro país, percebi na visão espiritual que aquelas pessoas falam um dialeto que eu no momento desconheço a tradução. E quando as pessoas liam a carta, ela se multiplicava em várias. Então, as pessoas liam com entusiasmo o recado do noivo Jesus para sua noiva Sagra. E os escolhidos de Deus em santificação, ao lerem esta carta-livro, eram levados em espírito a passearem pelo reino celeste. Espada estilingue lança às nações a carta do noivo Jesus para sua noiva. Também vi inúmeras e inúmeras espadas estilingue que deveriam lançar a carta em diversas direções da terra. E o anjo me ensinava que algumas cartas a serem lançadas precisariam de chaves para abrir a espada estilingue de lançamento ou então de senha. E só com a permissão e ação de Jesus poderia lançar a carta. Assim, instruído pelo anjo de cabelos encaracolados e loiros, passei a lançar mais carta através da espada estilingue e a proferir os nomes dos países nos quais o Espírito Santo estipulava. Em uma das espadas, o anjo me orientou, através do Espírito Santo, a digitar na espada 5 números antes de lançar a carta, sendo que antes de lançar para certo país cujo cristianismo encontra barreiras por ser forte a religião do hinduísmo, eu vi que do anel de Jesus, o vi na figura de um enorme anjo do Senhor, era lançado flecha de fogo que destruía os portais do inimigo, e assim a espada passava e a carta chegava à nação designada. Deus é fiel. Ele levou a missionária à minha casa, que trabalha na obra de Deus nesse país, e ela levou livros para lá. Dando continuidade à visão espiritual, eu percebi que havia um imenso exército de lançadores à beira do mar. Eles também lançavam, além das fronteiras, a carta do noivo Jesus para sua noiva fiel na face da terra. À medida que era lançado, as pessoas as recebiam, e mais fronteiras foram alargadas, e mais filhos de Deus do exército da terra eram usados pelo Espírito Santo para a divulgação da chegada do noivo. E os amigos do noivo anunciam: aí vem o noivo. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. João 3:29. Para a glória de Deus, essa profecia de lançamento da carta-livro já se cumpre, dado que este livro já foi enviado a vários países. E até o momento de 2011, o Senhor já me levou a 9 países para realizar a obra de Deus. Aleluias! Nosso Deus é fiel. Sala celestial da programação.
Encontro com 5 anjos avaliadores do grande avivamento em uma das dimensões celestiais. Os 5 anciões do céu, que eu vi assentados em mesas redondas, foram encarregados para avaliarem o desempenho da noiva nos últimos dias, na qual tem buscado pelo avivamento. Joel 2, Ezequiel 39, 29. Tudo era sondado e medido através dos aparelhos sensoriais energéticos movidos pela Shekinah de Deus. São sensores diferentes da Terra, por se discernir espiritualmente, que apresentam sinais luminosos nas cores verde, amarelo e azul. Os papéis de avaliação usados pelos 5 anjos anciões eram feitos de uma energia imaterial, e embora parecessem papéis ofício terreno, não eram feitos de celulose, eram computadorizados e digitais, feitos de energia imaterial, sendo também as canetas de ouro energizadas e abastecidas pelo sol da justiça, que é Jesus. Os anciões acharam graça de mim, devido à minha curiosidade pelos objetos imateriais que o meu espírito via. Eu queria descrever detalhes de tudo, até mesmo das cadeiras de cristais. Então, em dado momento, um dos anciões de cabelos muito longos começou a rir intensamente ao presenciar tanta curiosidade. Era mesmo exagerado. Eu me sentia bem com a presença deles. Então cheguei próximo ao ancião e perguntei delicadamente: por que você está rindo de mim? Ele segurou a minha mão carinhosamente, com suas mãos que são reluzentes, e disse: o que vês é o milésimo do milésimo de milésimo que a ti, noiva, será revelado. E assim, após falar comigo, eu recebi uma descarga da unção celestial, vindo das mãos reluzentes, e o meu corpo ficou todo irradiado pela Shekinah de Deus. E então eu chorava emocionada, e ao mesmo tempo entusiasmada e perplexa com tudo que via. A princípio, eu pensava que estava tendo apenas uma visão espiritual extensa, porém, aos poucos o meu espírito foi sendo arrebatado a novas dimensões celestiais. Depois o 2º anjo ancião me disse: olha, apontando para os montes verdejantes, o que é que vês? Eu disse: eu vejo naqueles montes os remidos de vestes brancas. Ele então me disse: o que vês é a Jerusalém dos santos, aguardando o dia da ressurreição. Então eu podia vê-los alegremente, cantando e adorando ao Senhor, em paz de espírito, e eles caminhavam livremente naquele lugar celestial. Havia também espíritos de criança que recebiam cuidados de anjos. Eu podia ver parentes e conhecidos meus, que já foram para a glória eterna, passeando naquele lugar. Embora eu não pudesse no momento ir até eles, pois havia uma proteção transparente que nos separava. E assim, tempos depois, eu podia ouvir um coral de anjos cantando um lindo louvor, no qual identifiquei algumas palavras. Quem são estes de brancos vestidos? Ressurgiu, ressurgiu, honra e glória, ressurgiu. Passado aquele instante, eu percebi que minha mente foi tocada, sendo colocado em mim um aparelho celestial ligado à mente de Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Os anciões também recebiam informações da mente de Jesus, e os mesmos me conduziam segundo a orientação dele. Os 5 anciões foram escolhidos para me conduzir a outras dimensões celestiais. Então perguntei ao 3º anjo: quantos palácios existem no reino de Jesus? Ele me disse: existem milhares de milhares, infinitamente o número do homem. E a noiva fiel terá senha para entrar em diversos palácios, sendo que vários deles serão reservados apenas para depois do casamento real. Disse-me o primeiro, o ancião da sabedoria e do conhecimento: a noiva terá língua de fogo que lançará labaredas à distância, entrará nos palácios mais luxuosos da terra e entregará o recado do Rei Jesus aos governantes da terra, e todos serão avisados, e ai dos que endurecerem os seus corações, serão contaminados pelos seus próprios venenos letais. Hebreus 10, versículo 15 a 18.
Recebi do terceiro anjo 5 papéis em hebraico celestial, contendo avaliações a meu respeito com suas respectivas notas. Depois os 5 anciões entraram numa espaçonave de cristal transparente e foram para outra dimensão celestial. E a noiva pode ter acesso, com a permissão de Jesus, à espaçonave dos anciões avaliadores do avivamento. O Espírito Santo me revelou naquele momento que o ancião que riu intensamente da minha curiosidade, segurando em seguida a minha mão, é João Batista, Mateus 3:3. O quarto ancião é João do Apocalipse, Apocalipse 1:1-3. O terceiro é Enoque, Hebreus 11:5. O segundo, Moisés. E o primeiro é o ancião da sabedoria e do conhecimento, Hebreus 10:15-16. E disse o Senhor: Atentai, filhos meus, pois as agentes da nova era são dissimulados e tentarão enganar, se possível, os escolhidos de Deus, dando discernimento errôneo a respeito do reino celeste. Buscai ouvir e discernir a voz do meu Espírito Santo, pois eis que os falsos profetas tentarão levar a glória das revelações feitas à noiva de Jesus para o príncipe das trevas. Entre no mistério de Deus, noiva eleita. Acaso deixaria eu noivo, a minha amada noiva, cega ou sem discernimento de espíritos? Eis que muitos outros mistérios do meu reino ainda serão revelados aos meus escolhidos, e muitos de vós serão chamados de loucos. 1 Coríntios 1:20-21 diz: Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria. Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 12 rolos proféticos. O resgate da noiva. Havia sobre uma mesa celeste 12 rolos contendo revelações do reino de Jesus para sua noiva. E os 2 anjos me ajudavam, o anjo da sabedoria e o da revelação. À frente havia uma porta de luz, sendo que a cada rolo aberto a revelação do mesmo se dava através da porta reluzente. Entre os 12 rolos recebi revelação de 2. Peguei o terceiro rolo, e uma luz tenebrosa surgiu da porta do rolo. E eu vi que na sala do controle do inferno havia um anjo caído muito irritado com seus subordinados de alta hierarquia infernal, por não estarem conseguindo impedir o avivamento. Vi também que daquela sala foi despachado novas ordens visando causar interferências na justiça da terra, na assistência à saúde, na educação, nas leis contra as igrejas, nas questões civis, no que tange a família e até mesmo nas leis de trânsito, entre outras. Então, vi que demônios mais fortes estarão assumindo o controle e comandando nos governos terrestres. Eu podia ouvir um deles dizer: estes humanos são uns fracos. Ele rangia os dentes como forma de deboche. E o Espírito Santo me revelou que, para conseguirem sucesso em suas metas, levarão lideranças mundiais a derramamento de sangue inocente em troca de soberania e poder. Pois sabe esse anjo caído anti-avivamento que o homem anseia por poder. Depois, peguei o 9º rolo e, ao utilizar uma caneta espiritual, toquei no rolo e ele se abriu como a porta de luz. E o meu espírito foi conduzido a entrar até o local da revelação. Presenciei então que naquela dimensão celestial da revelação havia diversas naves pequenas, transparentes como cristal. E a cada nave pequena havia anjos sorridentes, sendo que havia uma nave maior, onde ficava o comando, e nela estava outros 5 anciões. Vi que os componentes daquelas naves resgatavam muitas vidas que estavam sob influências malignas. Em seguida, percebi que naquela dimensão celestial havia diversas bases de observação e vigilância no universo, na direção da Terra, em prol da defesa do reino de Jesus, tendo como objetivo principal impedir que as bases vigilantes do poder das trevas de Lúcifer impeçam o mover do grande e último avivamento, o resgate da noiva. Aleluias.
Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Seja você, amado leitor, um amigo do noivo. Anuncie e divulgue esta carta-livro, pois não temos muito tempo. Eis que é chegado o grande dia do Senhor. Jesus está voltando. E o noivo diz: sai para o grande dia do avivamento. Você também. Acesse o site www.noivadejesus.com.br e seja edificado com estudos bíblicos e também com a leitura online dos livros. Que Deus te abençoe.